E aí pessoal, seguidores do canal do MI Diego de Berardino, estamos aqui para um vídeo falando sobre a oitava rodada, também a penúltima rodada do Norway Chess 2023. Não teve destaque nem para Carlsen, nem para Caruana, nem para Nakamura, e sim para o jovem Gukesh, né, que acaba de completar 17 anos, jovem indiano Gukesh, que ganhou uma bela partida do Tari, né, o norueguês, e foi a única partida com resultado decisivo ali nas clássicas, né? As demais foram empataram e foram para o Armagedon. E aí uma importante vitória aí do Gukesh, né, coloca ele ali na terceira colocação, e muito bem, então vai fazendo um grande torneio até aqui o Gukesh. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. Vamos dar uma olhada então nessa partida. O Gukesh fez uso, olha só, do sistema London. D4, cavalo F6, bispo F4, ao invés de jogar com C4. D5, E3, e o Tari jogou com G6 aqui, fianquetando o bispo. Tem muitas formas de jogar aqui de pretas, claro. O Gukesh jogou cavalo F3, bispo G7, cavalo BD2, lances bem tradicionais no sistema London. Roque e C3. O Tari decidiu jogar B6, não só para fianquetar o bispo em B7, como para apoiar C5, tudo isso é muito comum. E o Gukesh jogou um lance interessante aqui, que é H4, né? Ao invés do mais tradicional H3, para dar casa H2, e um pouquinho mais comum, né? Quando se joga o sistema London, H4 também dá casa H2 para o bispo, mas tem uma ideia mais ambiciosa de futuramente avançar o peão H adiante. O Tari jogou C5, um lance estava nos planos dele, claro, atacando o centro das brancas. Cavalo E5, um lance bem típico do sistema London, usar o cavalo fica bem nessa casa aqui, e no caso de uma troca aqui de cavalos, ele pode pôr o bispo em E5. Cavalo BD7 jogou o norueguês, e bispo E2 jogou o Gukesh com a ideia de avançar H5 aqui, né? O Tari parou essa ideia de maneira radical jogando H5, né? Se ele jogasse um lance como o bispo B7, H5 de fato tem uma pressão desagradável para as brancas, sempre tem a ideia de tomar ou de avançar H6, né? De acordo com as circunstâncias. E então é bem no estilo xadrez moderno, né? Avançar esse peão H, mesmo que seja para não dar mate, né? Para ganhar espaço com H6, ou às vezes para abrir a coluna com H por G6. O Tari então jogou H5, e aqui o Gukesh jogou um lance interessante aqui, cavalo C6, né? Parece um lance estranho, né? O cavalo vai ficar meio isolado, está atacando a dama e o peão, mas ele tem dama E8, mantém a defesa do peão, mas é um lance interessante aqui. Embora não tivesse nada errado com outros lances, como o tradicional cavalo de DF3, agora para retomar de cavalo em E5, seria super normal, mas o lance dele torna a partida mais aguda aqui. Um lance bem interessante aqui do grande mestre indiano. Dama E8 jogou o Tari, e o Gukesh jogou B4. Então, quando ele jogou cavalo C6, já estava contando com essa ideia, que tem como objetivo principal, né, colocar uma defesa aqui para o cavalo de C6 com B5. Em alguns casos dá para tomar e abrir a coluna B, né, mas ele está pronto para defender o cavalo com B5, como a gente vai ver na partida. O Tari fez uma ideia muito lógica, na minha opinião, um lance bom, cavalo G4 aqui. Bom, o rei das brancas ainda não rocou, né? Então ele está buscando abrir aqui o centro com E5. Mesmo rocando, essa ideia é interessante para dar vida para o bispo de G7, atacar o centro
das brancas, né? Então E5 é a ideia aqui claramente do norueguês. E o detalhe é que não pode tomar o peão aqui. Reparem que bispo e dama estão atacando o cavalo e só o peão defendendo. O Gukesh ignorou o cavalo e jogou roque. Se ele tivesse tomado H por G4, continua a ideia de E5 aqui, e dama por G4 seria uma pendurada, né? Cavalo F6 descobre não só o caminho do bispo atacando a dama, como o caminho da dama atacando o cavalo de C6, as brancas perderiam uma peça. Então, claro, seria um erro muito grosseiro. O Gukesh então fez o roque e o Tari seguiu o plano de jogar E5, né? E aqui, se as brancas, por exemplo, tomassem E5, o peão toma, né? As pretas poderiam jogar um lance como bispo B7 atacando o cavalo, B5 para defender o cavalo de C6, cavalo de D toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, um jogo excelente para as pretas. O bispo está ativo na diagonal, o peão de C3 é fraco, o bispo de B7 está bem na outra diagonal, pode abrir com D4 futuramente, então as pretas teriam uma posição magnífica. No entanto, o Gukesh então manteve o centro como está e simplesmente tirou o bispo do ataque, né? Bispo G3. E aqui o Tari jogou dama E6, atacando o cavalo. Aqui ele poderia talvez jogar pela igualdade aqui de outra forma, por exemplo, com E por D4. As brancas tomariam de E. Tomar de C parece ruim, né? Porque deixa a possibilidade de um peão passado aqui na coluna C. Por exemplo, cavalo de D, F6 atacando o cavalo com a dama. B5, bispo D7 atacando o cavalo novamente em C6. E aqui sacrificando uma qualidade porque as brancas têm bispo D6. Reparem que a torre não tem casa. No entanto, as pretas tomariam um peão aqui pela qualidade e teriam uma compensação excelente aqui. Por exemplo, nessa posição, um peão pela qualidade. Esse cavalo está muito bem em G4. Agora as brancas preferiam não ter esse peão em H4, né? Poder jogar H3. Tem a possibilidade de um peão passado e uma avalanche aqui na ala da dama. As pretas estariam muito bem. Então, seria mais lógico e melhor tomar de peão E. Cavalo de D, F6, atacando o cavalo. B5. Dama D7 para defender bispo D6. Bispo F3 seria um lance lógico. Bispo B7 com a posição equilibrada, atacando o cavalo aqui em C6. Aqui as brancas têm algumas maneiras de manter a igualdade, mas assim seria uma continuação lógica para as pretas. O Tari jogou dama E6, não é um lance ruim também, mas o outro parece ser mais direto, né? Para igualar ali com diversas trocas. B5 jogou o indiano. Bispo B7, atacando em C6, mas aqui ele começou a jogar com uma energia impressionante, o Gukesh. Começou com o lance C4, pressionando o ponto D5 aqui. Reparem que a tensão central é total, né? Todos os peões se atacando no centro, isso ainda vai piorar, como a gente vai ver, nessa tensão central. Bispo toma C6, jogou o Tari, esse lance está ok. Se ele tomasse em C4, D5 era uma bomba, atacando a dama. Não dá para tomar o peão, porque cavalo E7 é duplo ao rei e à dama. E se depois de D5 simplesmente a dama sai, as brancas retomam de cavalo em C4 com a posição avassaladora. Por exemplo, cavalo D6 é uma ameaça, esse peão D passado é muito forte. As brancas estariam ganhas aqui. Tari tomou em C6, B por C6, e aqui é um momento importante onde ele cometeu um erro sério, o grande mestre norueguês, com o cavalo de D, F6. Naturalmente ele ficou com medo de tomar o peão de C6, mas por causa de ser D5. Mas aqui, dama B7 manteria aqui a posição
sustentável para as pretas, né? É claro que não dá para tomar que bispo F3 vai ganhar uma qualidade, né? Lá em A8, mas dama B7, D por E5, por exemplo, bispo toma E5, bispo toma E5, cavalo de D toma E5, cavalo F3, talvez as brancas tenham uma pequena pressão, tem esse peão D passado, mas as pretas têm um peão C passado e uma ala da dama que pode avançar, mas deveria ser algo sustentável aqui para as pretas essa posição. Depois de cavalo D6 é impressionante a maneira como vai jogar o Gukesh. Ele joga aqui E4, olha que lance aqui, né? Colocando mais gasolina no fogo. Todos os peões aqui se atacam, né, entre si. São tantas possibilidades de captura que é fácil ficar tonto aqui, né? Ele poderia jogar também um mais simples C por D5, dama por D5, C7, mantém aquele peão lá na sétima, né? O bispo de G3 defende indiretamente e tem ótima vantagem aqui, próxima de decisiva, mas o lance dele também é bem legal aqui. E4, e aqui o Tari cometeu, digamos assim, um erro decisivo com o cavalo toma E4, mas é uma situação muito difícil aqui de jogar, de pretos. Bom, qualquer tomada em D4, por exemplo, C por D4, C por D5, as brancas defendem o peão de C6 e tem dois passados unidos. Semelhante à tomada de E em D4, dá para jogar C por D5 ou E por D5, dá para escolher aqui com dois passados unidos, ainda apoiados pelo bispo. Isso aqui é vantagem decisiva para as brancas. Mas a melhor alternativa seria tomar de D em E4, ainda permitindo dois passados unidos com D5, dama E8, para impedir D6, né? Fica de olho no peão de C6, mas é claro, as brancas têm grande vantagem aqui. Com dama B3 ainda seria difícil jogar aqui, mas dá para lutar de pretos. Tem uma ideia aqui de que é cavalo H6, cavalo F5, para bloquear os peões aqui. E ainda teriam esperanças aqui. O Tari teria algumas esperanças, né, nessa posição. No entanto, ele tomou de cavalo em E4. E C por D5 jogou o Gukesh. Dama por D5, cavalo por E4, dama por E4 e D5. Novamente aparecem os peões passados unidos, conectados. Aqui já está e muito avançados, né? Tem um na sexta, outro que está prestes a chegar na sexta. Já é insustentável aqui a posição das pretas. Tentou trazer o cavalo com o cavalo F6, o Tari, bispo F3, dama F5, D6. Vejam esses peões na sexta aqui, apoiados pelos bispos, né? Isso vai custar material pesado aqui para as pretas. É meio irrelevante que elas tenham um peão a mais aqui, né? Com essa qualidade aí desses peões na sexta. E4, bispo E2 e cavalo D5, ameaçando a torre em A1 e tentando pular em C3, mas o Gukesh simplesmente tirou a torre com torre C1, cavalo B4, né? Cavalo C3, as brancas podem dar tranquilamente a qualidade aqui e os peões vão decidir a parada aqui com C7. D7 ameaça aqui, apoiado pela dama, né? Se bispo D4 tampando, dá para levar o bispo para B5 e depois D7, não dá para parar esses peões. Tentou cavalo B4 aqui o norueguês e veio C7, bispo D4, né, para bloquear a coluna. E o Gukesh jogou dama A4, agora renovando a ameaça de D7, A6 do Tari para jogar B5, mas aqui o Gukesh não se intimidou, jogou D7 da mesma maneira, veio dois peões na sétima no lance 27, com o tabuleiro cheio de peças. Sensacional, né, a foto dessa posição. E aqui ele jogou o B5, o Tari, e veio o sensacional, relativamente simples, mas muito bem calculado aqui, bispo toma B5 do Gukesh, coroando
uma bela atuação aqui nos últimos 10 lances aí, ou 15, né? Calculando aqui essa variante com precisão, dama toma 8, dama toma D7, então toma a dama aqui, as brancas fazem uma nova dama, torre por D8, C por D8, dama, e ficam 2 torres por uma peça, ou seja, vantagem material avassaladora para as brancas. O Tari então tomou em D7, agora ele fica só, entre aspas, né, com uma qualidade a menos, mas esse peão ainda na sétima. Dama por E4, ele toma em A2, ele faz 2 peões passados, mas é claro que esses peões estão bem longe de serem perigosos, né? Torre de C1, tirando a torre do ataque. Bispo F6 jogou o Tari, agora a torre vem para D1, atacando a dama. Bispo D4, dama C2, atacando o cavalo, forçando o cavalo B4 ou dama E6 para defender em A2. Torre de F1, dama C4 jogou o Tari, e aqui o Gukesh arrematou com precisão, trocou as damas, bispo D6, torre C8 e bispo toma C5, coroando uma bela vitória. Esse bispo por C5, claro, torre D8 cheque, e as brancas vencem. Então aqui abandonou, depois de bispo toma C5, o Tari, né? Uma grande vitória do Gukesh, né? Vamos falar aqui a classificação, né? Caruana, ele empatou com o So no tempo normal, ganhou no Armagedon, foi a 16 pontos. Nakamura tem 13,5. Nakamura perdeu no Armagedon hoje. O Gukesh tem 13. O Gukesh então vai a 13 pontos, está ali na cola do Nakamura, né, em terceiro lugar. Pode passar amanhã, a gente já vai mostrar o emparceiramento aí da última rodada. O Wesley So tem 11,5 em quarto, Giri tem 11 em quinto, Carlsen Firuza tem 10,5 ali em sexto, sétimo. Carlsen segue na mesmice ali, empatando todas na pensada e ganhando no Armagedon, né? Ele perdeu a primeira rodada só para o Caruana na pensada e as demais ele empatou. Então, sexto, Carlsen junto com Firuza. Em oitavo, Mamedjarov tem 10 pontos. Abdul Satorov tem 7,5. Na lanterna, Tari tem 3 pontos. Essa é a classificação de momento. Então, a última rodada amanhã, que vai decidir tudo, é a seguinte. Outra coisa, a precisão da partida do Gukesh com o Tari, 96,6 para o Gukesh, 88,7 para o Tari. Grande atuação aí, então, do jovem indiano. Então, vamos agora então ao emparceiramento da última rodada. O Wesley So joga de brancas com o Gukesh. Nakamura e Caruana, atenção a esse confronto, né? Nakamura, se vencer, né? Lembrando que a vitória no tempo normal vale 3 pontos, ele passa o Caruana, ele está 2,5 atrás e é o campeão isolado. Então, Caruana precisa empatar para levar o título. O Gukesh está meio atrás do Nakamura, ainda tem chances de terminar em segundo. Carlsen encerra sua participação com o Abdul Satorov. Lembrando que o Abdul ganhou dele no Tata Steel no início do ano, então o Carlsen tem essa motivação, além de querer mostrar que pode ganhar uma partida nesse torneio, ele ainda não ganhou nenhuma pensada. Giri Mamedjarov e Tari Firuza completam a rodada, nona e última rodada, então amanhã ao meio-dia, horário de Brasília. Então é isso, pessoal, né? Já deixem um like, se inscrevam no canal, lembrando que isso é muito importante para a gente. E acompanhem aí no canal os vídeos quase que diariamente. Até a próxima.